Nos outros episódios nós falamos sobre o nó do sul, o nó do norte, nosso eixo nodal, o eixo kármico, mas nós não temos só esses pontinhos no nosso mapa, nós temos o Sol, a Lua, o ascendente. Então, na astrologia kármica, o papel do astrólogo é ir ligando os pontos e ajudando a pessoa a entender sobre a sua história, sobre a sua lenda pessoal. Tem outros pontos no mapa que mostram o passado. A Lua mostra o passado, né? Que a Lua fala do nosso condicionamento emocional. Nós temos os planetas retrógrados, que eu acho legal, que eu falei nos outros episódios, são temas que a gente ficou de DP, de recuperação. Nós temos os aspectos tensos, desafiadores, tudo isso o astrólogo vai ajudar você a entender. Nós temos também os pontos que indicam, outros pontos que indicam o futuro, o Sol, o signo onde você tem o Sol. Se você veio com o Sol naquele signo, as qualidades daquele signo também são curativas e equilibradoras para a sua história. Olha só, se você é do signo de Áries, as qualidades de Áries também são importantes para você cultivar. Então você vai ligando tudo isso com os nodos e vai tendo mais segurança da sua história, da sua lenda pessoal e do contrato que você fez. Porque o nosso mapa astral é como um contrato que nós fizemos nessa encarnação com o nosso eu superior. O que seria o nosso eu superior? É a parte mais elevada de nós mesmos, porque nós somos seres multidimensionais. Então seria uma parte que é aquela parte que está mais conectada com a fonte, com o universo. Seria uma parte nossa numa dimensão mais elevada que tem a noção de toda a nossa história. E é como se ela tivesse, nosso eu superior, estivesse lá em cima assistindo a gente aqui embaixo. Então, antes de encarnar, metaforicamente, eu vou fazer uma comparação aqui, uma ceninha, é como se a gente tivesse uma consulta com o nosso eu superior, uma consulta astrológica, e aí o nosso eu superior mostra lá o nosso mapa pra gente, nosso mapa astral, e fala, ó, esse aqui vão ser os seus desafios nessa vida, nessa encarnação, e explica tudo e mostra tudo ali pra gente. Você aceita? Aí a gente fala, eu aceito. Então, as lições que estão contidas no nosso mapa astral, nós mesmos aceitamos antes de encarnar. O Espiritismo fala que a gente escolhe a família que a gente vai ter antes de encarnar, por exemplo. Então nós temos o livre-arbítrio. É importante a gente saber que nós aceitamos estar aqui na Terra, encarnados para cumprir o nosso propósito. Antes de encarnar, nós aceitamos esse contrato. Então o nosso mapa astral é o nosso contrato. Eu acho engraçado, por exemplo, eu tenho alguns clientes que chegam lá para mim e falam, eu não gosto do meu mapa. É a sua história, o seu mapa é você. Então, o primeiro passo para você transformar a sua história é compreender e aceitar o passado, para você poder co-criar um novo futuro. Tem uma outra amiga também que foi fazer, uma cliente foi fazer o mapa, quando ela soube dos desafios que ela tinha que cultivar com o nó do norte dela, ela chorou, achando que ela não ia dar conta, ficou triste. Mas a gente consegue sim. Acho importante também dizer que quando a gente é mais jovem, a gente tem a tendência de viver mais o nó do sul, e quando a gente vai amadurecendo, se a gente faz a caminhada direitinho, a gente consegue ir integrando as qualidades do nó do norte. E tem muitas técnicas, muitas terapias que ajudam. Nós temos cada vez mais terapias surgindo para nos ajudar, né? na reprogramação das nossas crenças limitantes, na reprogramação dos nossos condicionamentos, dos nossos padrões. Temos meditação. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar muito com florais. Os florais ajudam, trabalham no nosso campo emocional, no nosso campo mental, para ajudar a trabalhar aqueles padrões de pensamento, aqueles padrões emocionais. E assim nós caminhamos aos pouquinhos. Eu acho que o importante é a gente ter a predisposição e a busca, estar aberto para buscar e aberto para aprender. Outra coisa que eu acho muito importante também frisar
é que para a gente poder transformar a nossa realidade, a gente tem que aceitar, acolher a nossa realidade, a situação que nós estamos agora, acolher o desafio, aceitar o desafio, acolher, por exemplo, a família que nós tivemos, agradecer, cultivar a gratidão pela família que nós tivemos, agradecer todas as experiências que nós vivemos no passado. Então, para a gente poder mudar e transformar e curar, primeiro precisa ter a aceitação. Enquanto a gente não aceita e luta contra, a gente vai ter mais daquilo, a gente vai atrair cada vez mais daquilo, né? Então vamos supor, eu estou com uma doença, eu não quero aquela doença, então eu fico lutando contra ela, eu não aceito, eu fico reclamando daquela doença. Eu vou atrair mais daquela situação e mais daquela doença. Então, olha a importância da gente entender o nosso passado, compreender o nosso passado, honrar o nosso passado, nossa família, nossos ancestrais, para poder co-criar uma nova realidade, para poder reprogramar as nossas crenças limitantes e assumir o nosso papel como co-criadores conscientes da nossa realidade. Se você está assistindo esse vídeo, eu sei que você gosta de astrologia, então eu quero falar um pouco mais sobre as chaves para a interpretação do mapa. E aí, quando vocês forem pesquisar, ler, vocês vão entender um pouco melhor sobre os desafios do passado e os desafios do futuro. Tem um livro que eu li que mudou muito a minha forma de encarar a astrologia. É um livro que se chama Indícios Kármicos do Mapa Natal. Esse livrinho foi muito significativo para mim, porque eu já vinha trabalhando como astrólogo há muito tempo e esse livrinho me trouxe a compreensão, a chave para eu amarrar tudo que a minha intuição já estava levando para o meu trabalho. Então, nesse livrinho eu entendi isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Os pontos que mostram o passado no mapa. O Nó do Sul, falamos bastante do Nó do Sul aqui. Saturno fala do passado, ele traz uma chave para a gente compreender aonde nós devemos desenvolver competência, perseverar, nos responsabilizar. Saturno traz uma chave para trabalho também, fala muito dos assuntos, de dons, de talentos que nós trazemos para trabalho, que se nós tivermos aquele empenho, aquela perseverança, nós conseguimos adquirir competência. Todas as reações emocionais que a gente viveu no passado ficam gravadas na nossa memória celular, vai formando um condicionamento, um padrão emocional. Isso é mostrado pela Lua, por isso a Lua também fala muito do passado. E os planetinhas retrógrados vão mostrar aonde a gente deve ter mais responsabilidade, aonde a gente fica sempre revisando para poder fazer melhor. E o futuro? O futuro tem o Nó do Norte, falamos bastante sobre o Nó do Norte no episódio passado. E o Sol também é consciência, desafio futuro, a vontade consciente em direção ao futuro, a expressão da nossa individualidade. Quanto mais a gente cultiva a expansão da consciência, mais o nosso Sol brilha, porque nós ficamos mais confiantes, nós temos mais autoestima, nós temos mais vitalidade, nós temos mais clareza, que são qualidades do Sol. E conseguimos expressar a nossa individualidade com mais firmeza, digamos assim, porque o Sol representa a jornada do herói. O que o herói faz? O herói sai da sua região, da onde ele está, daquela cidade, daquele país onde ele morava, ele recebe um chamado para viver uma missão, e aí ele vai lutar contra os dragões, contra os monstros, e vai voltar com um prêmio. Então, os dragões e os monstros simbolizam, mitologicamente, os demônios e dragões interiores que a gente precisa vencer, os nossos instintos primitivos que precisam ser superados. Então essa é a jornada do nosso Sol.
E o ascendente, muita gente me pergunta sobre o ascendente. O que é o ascendente? É a nossa imagem, o que a gente mostra para o mundo, mas o ascendente também mostra o desafio futuro. As qualidades do ascendente também fazem parte do nosso desenvolvimento espiritual. Então olha quanta coisa para a gente amarrar e entender no nosso mapa astral, né? Espero que hoje vocês tenham entendido um pouquinho mais. E a dica que eu dou é: aprofundem sobre o estudo dos seus nodos, pesquise sobre o signo onde você tem o nó do norte. As qualidades daquele signo fazem parte do seu Ticum, da sua correção, da sua missão, do que você deve buscar nessa vida para crescer e progredir espiritualmente.